Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a mais um dia, mais uma oportunidade que teremos para meditarmos na palavra do Senhor. E o nosso tema desse mês é: tenha tempo a sós com Deus, como Jesus teve. Lucas 6,12 diz para nós: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E nós já estudamos por 2 semanas seguidas, estamos na terceira semana, na terceira aula. E o que traz para nós nessa terceira aula é: se Jesus, como Filho de Deus, enviado por Deus à terra, ele praticava a comunhão com o Pai, ele tirava tempo para orar ao Pai. Se temos Jesus como nosso exemplo, como nosso irmão mais velho, o primogênito, onde sabemos que os irmãos mais novos sempre tentam se inspirar no irmão mais velho, isso cabe a nós termos como nossa inspiração Jesus Cristo. E para meditarmos hoje, eu trouxe um texto que se encontra no livro de Marcos 1:35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Como temos estudado, ele estava dormindo, estava com ele os 12, ele não aguardou o sol raiar, ele acordou, não chamou ninguém, não despertou ninguém, ainda era escuro, e ele foi para um local deserto, ele foi para um local aonde não teria incômodo, aonde não teria barulho, aonde não teria interrompimento. E ali ele orava. Esse é nosso exemplo, meu exemplo, teu exemplo. Mas você pode pensar: eu já pensei assim, às vezes eu penso também, creio que a grande maioria pensa dessa forma. O que eu vou falar para Deus? Eu não sei o que falar para Deus. Vou chegar lá e falar: Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, maravilhoso, o Senhor me amou primeiro. Só isso? Porque isso ele já sabe. Mas eu trago a você para pensar: não é bom ouvir de alguém que gostamos e que acreditamos que goste da gente? Que é bom estar do nosso lado, que somos um presente de Deus para eles? Que aquilo que fizemos trouxe alegria, regozijo? Mas quando eu e você fizemos, praticamos o bem ao próximo, não fizemos para alegrar, não fizemos para o bem da pessoa, não desejamos fazer sempre o melhor para aqueles que a quem amamos, seja o cônjuge, seja os pais, seja os avós, seja os filhos, seja os netos.
Mas quando tem o reconhecimento gratuito, não é bom? Ah, Pai, eu amei o que o Senhor fez, eu não esperava, amor, eu não esperava, me pegou de surpresa, que surpresa maravilhosa. Ah, filho, ah, filha, que coisa maravilhosa. Ai, vó, amei o bolo que a senhora preparou. Ai, neto, eu amei a surpresa. Você é um neto maravilhoso. Isso nos fortalece, nos enche de alegria, nos enche de regozijo, nos anima a praticar mais e mais. E você acredita que Deus não está aguardando eu e você a falarmos isso? Se na palavra dele diz, dê graças por tudo, em todos os momentos, então eu tenho que agradecer, eu tenho que ser grato, eu tenho que demonstrar minha gratidão a Deus. Neste momento eu posso chegar para Deus e falar: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu voz para estar gravando. Te agradeço a Deus porque tem energia para estar gravando. Senhor, te dou graças porque eu tenho conexão para poder assistir. Nós temos muitos motivos para agradecer. Então o nosso momento de comunhão é um momento que nós podemos ter para reconhecer a grandeza do nosso Pai, reconhecer o amor infinito dele por nós, a preocupação dele por mim e por você, o cuidado que ele tem. Você sabia? Se você parar para pensar, quantas vezes o nosso Pai nos livrou hoje, só hoje, durante todo esse dia? De repente você pode parar e falar assim: não, meu dia foi normal, mesmo? Será que você estava no trânsito e de repente você foi mudar de faixa e por pouco você não pegava e não atingia o motoqueiro? E ali Deus te livrou e livrou de você trazer um problema para a tua vida. Foi um livramento, um reflexo rápido. Eu e você temos motivos. Eu sou grato a Deus pela minha existência. Eu sou grato a Deus, pois quando eu nasci, tinham me falado que eu viveria no máximo até 7 anos. E já cheguei a 50. Algumas vezes eu vi até a morte de perto, mas vi a mão de Deus agindo e dizendo: não é a sua hora ainda. Já tive dor de dente, já tive dor de cabeça, já tive dor na perna, já tive dor nas costas, como todo mundo. Somos humanos, estamos neste mundo, estamos sujeitos às enfermidades, às aflições. Poderemos ter momentos de angústia, de tristezas, mas não devemos carregar isso para sempre. Precisamos confiar no nosso Pai, que Ele irá tirar. Sabe,
vemos o tempo conforme o que nós conhecemos. Mas e antes, que não existia esse relógio, que antes se media o tempo pelo sol, pela lua, e o dia que o sol não aparecia? Nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Mas Deus não tarda de agir a nosso favor. Como nós estudamos, eu imagino que para Daniel, quando ele foi colocado na cova, ali, os segundos para ele pareceu uma eternidade. Aquela noite para aquele rei pareceu uma eternidade. Mas para Deus foi um estralar de dedo. Aquele rei angustiado, aflito durante a noite toda, só teve paz ao amanhecer, quando ele foi ao encontro de Daniel. Cada um tem um tempo, mas Daniel não esperou o amanhecer para ter a sua resposta, para ter a sua aflição tirada. Foi na hora que o Senhor fechou as bocas dos leões. Para cada um é de uma forma. Então eu não posso olhar para você e dizer: poxa, Deus fez aquilo com ele, nossa, tão rápido. Eu tenho orado e não tem acontecido nada. Meu tempo é diferente do teu tempo. O meu tempo pode ser mais curto que o teu, mas o meu tempo pode ser mais prolongado do que o teu. A gente tem que parar de nos compararmos uns com os outros. Mas precisamos ter a comunhão. Precisamos confiar no Senhor. Essa confiança, essa credibilidade vem com a comunhão, com a intimidade, convivência. Jó tinha comunhão com Deus. Olha o que aquele homem enfrentou, mas permaneceu firme, porque ele tinha comunhão com Deus. A comunhão dele era tanta, que quando aqueles 3 amigos foram lá aborrecê-lo, acusá-lo, apontar o dedo, mas quando eles foram lá pedir para Jó orar a Deus e oferecer aquelas ofertas a Deus, a comunhão de Jó era tanta, que ele não parou e não falou assim: eu quero é que vocês se virem, que se dane, vocês não falaram que eu pequei, que Deus virou as costas para mim, então vai atrás de outro. Não foi isso, tá bom. Mesmo ainda enfermo, mesmo ainda com a doença na sua pele, mesmo ainda com a dor, mesmo ainda com a tristeza da perda dos seus filhos, Jó foi até Deus na comunhão e apresentou aquelas ofertas a Deus. E veja, o mais interessante, querido e querida, Deus tinha comunhão com Jó. Isso é o principal. Não se apega
pessoas que ficam falando que Deus fala com ele, que faz isso, que faz aquilo, outra. O que é mais importante é se Deus tem comunhão com a pessoa. E Deus não falou com Jó para fazer as ofertas. Deus falou com os 3 amigos: vá e fale ao meu servo, meu amigo Jó, que ele interceda por vós. Quando Deus toca no teu coração para buscar alguém, para orar por você, é porque ele tem comunhão com aquela pessoa, e ele vai agir através daquela pessoa na sua vida. Jó poderia ter se recusado, mas ele não o fez. E quando Jó terminou de fazer a oferta, terminou de interceder pelos amigos junto ao Senhor, ali Deus determinou a mudança na história de Jó. Imediatamente Jó foi curado, Jó foi sarado, Jó foi liberto. E com o passar do tempo, junto com a sua esposa, teve outros filhos. Os seus bens que ele tinha perdido, que Deus tinha permitido que o inimigo tirasse, Deus reconstituiu tudo. Não por barganha, porque não foi Jó que barganhou com Deus. Não foi Jó que chegou para Deus e falou assim: Deus, eu perdi tal coisa e eu quero que o Senhor me restitui. Não. Foi a comunhão de Jó que lhe deu a permissão para ser abençoado por Deus, de ter os seus bens restituídos, ter seus filhos restituídos. Lógico, não foram aqueles que foram recolhidos, mas Deus deu outros filhos. E diz a palavra de Deus que as filhas de Jó não existia mulheres tão belas quanto elas. Então, meu querido e minha querida, se você está aguardando que Deus restitua algo a você, não é você cobrando, não é você questionando, não é você barganhando, mas é você tendo comunhão, você tendo intimidade. E tudo que Jesus fazia e realizava, não era por conta própria, é porque ele tinha comunhão com o Pai. Ele era um com o Pai. Ele aceitava o que o Pai falava para ele fazer, o que o Pai entregava em suas mãos. Eu e você precisamos entender isso. Jesus demonstrou isso para mim e para você. No caso de Lázaro, presta atenção no caso de Lázaro. Quando Jesus foi até o sepulcro, onde Lázaro já estava sepultado, antes de dar a ordem a Lázaro para sair, ele orou ao Pai, demonstrando tamanha humildade, demonstrando tamanha dependência do poder do Pai, demonstrando para mim e para você, que não somos nós que fazemos a obra, mas é o Senhor através das nossas vidas. Eu e você, se orarmos pedindo a Deus para curar alguém, e se for da vontade de Deus aquela pessoa ser curada,
ela será curada. Não por minha causa e nem pela sua causa, não pelo meu poder nem pelo teu poder, mas é pelo poder do Senhor que vai passar por nós. Nós seremos o canal de transmissão. Jesus poderia ter dito: retirem a pedra. E a pedra podia se retirar. Mas ele olhou para os homens e falou: foi vocês que colocaram a pedra? Então vai lá e retire. Se você quer ver Deus agir na tua vida, e por algum motivo você colocou uma pedra, tampando a passagem, retire essa pedra. Para que Deus possa dar a ordem, e dizer para a tua bênção, para a minha bênção: saia. Após orar, após dar a ordem aos homens para retirar a pedra, aí Jesus diz: Lázaro, saia. Mas outra coisa que chama a atenção nossa, Lázaro, ele saiu envolto com as túnicas, envolto com os lençóis. Ele não saiu já livre. Aí Jesus não falou para o lençol: caia ao chão. Mas Jesus falou: vai lá, soltem, liberte Lázaro, retire o que está prendendo a Lázaro. E ali depois eles se abraçaram, depois foram cear e comemorar. É isso que eu e você precisamos entender. Multiplicação do pão, Jesus orou. Após distribuição dos pão, Jesus orou. Orou pedindo ao Pai para fazer o milagre. Orou ao Pai para agradecer pelo milagre. Isto é comunhão. Eu posso pedir ao Pai na comunhão. Eu posso estar lá precisando de um trocado. Vou dar um exemplo de um valor. Puxa, eu estou precisando de R$1.000. Pois aconteceu um problema no carro, eu tenho que comprar a peça, a mão de obra. Eu vou pedir para você? Não. Para quem que eu vou pedir ajuda? Para os meus pais, que eu tenho comunhão, que estão próximos de mim. Eu poderia pedir para o meu irmão, mas ele está em outro estado. Eu poderia pedir para minha irmã, mas ela está em outra cidade. Mas eu tenho comunhão com meus irmãos, eu tenho carinho pelos meus irmãos, amo meus irmãos, mas não estamos próximos. Quem eu tenho comunhão e está próximos de mim são meus pais. Jesus demonstrou isso para nós. Eu estou dando esse meu exemplo para você entender. Não é somente ter a comunhão, mas tem que ter aproximação. Tem pessoas que têm comunhão, mas são distantes de Deus. Precisamos estar próximos, porque estando próximos, a pessoa, sabendo da nossa situação, ele vai agir a nosso favor. Se de repente eu comento com meu pai: pai, deu um problema no carro, eu vou ter que gastar dinheiro. Com certeza meu pai e minha mãe vão olhar para mim e falar assim: você vai precisar de ajuda? Eu poderei dizer para eles: pai, mãe, não se preocupe, eu tenho valor. Quando eu preciso fazer um exame médico e preciso ter companhia, a pessoa que me acompanha é quem está próximo de mim e eu tenho comunhão.
Não é o meu vizinho, que eu nem conheço, não sei nem o nome. Não é uma pessoa que está passando na rua. Mas é a pessoa que eu tenho aproximação, a pessoa que eu tenho amizade, a pessoa que eu tenho comunhão. E é isso que Jesus me ensina e te ensina. Eu dei meu exemplo, usei até um valor. Não estou falando só de dinheiro, querida e querida. Jesus não falava de dinheiro. Mas Jesus era próximo do Pai. Jesus tinha comunhão com o Pai. Tudo que ele pensava em fazer e operar, ele buscava no Pai. Ele é o nosso maior exemplo. Que nós possamos colocar em prática esse exemplo. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Te louvamos, Senhor. Eu te agradeço. Que, Senhor, eu, meus irmãos e irmãs, a cada um, Senhor meu Deus, que estará meditando nesta lição, que possamos nos aproximarmos de Ti, que possamos ter comunhão, afinidade, intimidade com o Senhor, ao ponto, Senhor meu Deus, que o Senhor olha a nossa necessidade, o Senhor já age, o Senhor já opera, o Senhor já realiza. Que nós possamos ter como nossa base, nosso exemplo, Jesus, porque tudo que Ele fazia, Ele buscava em Ti. Ele tirava um tempo a sós para com o Senhor. Como nós lemos, Senhor meu Deus, em Marcos 1:35, que mesmo antes do sol surgir, Ele foi para um local deserto, isolado, para estar na Tua presença. Que nós possamos praticar no nosso dia a dia, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de estar junto com vocês. Agradeço a confiança e a honra que os pastores Plínio e missionária Dionísia me concede para estar gravando essa aula. Eu sou grato a cada um de vocês que me assistem. É um ato que vocês colocam um pouco da sua confiança para aprender um pouco mais juntos. E como eu sempre digo, pesquisem, estudem, analise tudo que a gente aprende aqui. E caso você descubra algo, caso você tenha uma interpretação, mande para mim. Eu amo aprender, eu amo adquirir conhecimento, eu amo buscar mais e mais conhecimento. E eu me sentirei honrado de aprender com vocês. Fique com Deus e possamos dizer: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Recebam nossos abraços e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até a próxima!